porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O Canal 4 usa Florida Existe para mostrar a verdade que lhe é negada, expondo a mentira oficial e revelando a verdade oculta, proporcionando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta do sistema religioso da Matrix. Ainda que você não creia, existe sim uma luta pela sua alma. Entidades e forças espirituais do mal trabalham para manter você alienado, imbecilizado e ignorante a fim de que você seja uma pessoa que não ofereça resistência quando a nova ordem começar. Transaction approved. No, they're here already. Tommy, Since last night's declaration of martial law, soldiers are moving in to secure key areas in all major In response to UN President Minneapolis. Last night I dreamt about how things were. Of every enemy of the state! And then I woke up here. Adonai Echad Shema
gente amiga, muito bom dia, tudo bem com vocês? Saudades, hein? Ontem não deu para entrar aqui ao vivo, deixei um vídeo que passou no Premiere e algumas pessoas acompanharam, muito obrigado. É um documentário excelente, eu recomendo que vocês vejam. E caso vocês quiserem prestigiar, eu vou ainda hoje colocar a segunda parte. Um documentário produzido pelo Stephen Quayle, o qual já mostrei aqui algumas vezes, inclusive tem um livro dele chamado Transhumanismo. E uma coisa que me deixou tremendamente impressionado, como o Vaticano, através dos anos, vem amealhando fortunas, roubando países, povos, comunidades, etnias, e tem um vasto tesouro guardado, o Vaticano. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, são exatamente 10 horas 24 minutos, horário daqui da Flórida. Coloca água no feijão aí, Dona Maria, daqui a pouquinho, aquele feijãozinho chocolate, cheirando com aquele temperinho, aquela linguicinha no feijão. Coloca água no feijão que chegou mais um. Chegando na área, o Preto Latino, se derrubar é pênalti. Muito obrigado pela participação de todos os moderadores. Você, arroz de festa, um forte abraço. Você que está a caminho de se tornar um arroz de festa também, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. E você que está hoje acompanhando pela primeira vez, viu aí o convite na comunidade, ou então nos diversos grupos em que eu pude fazer o convite, muito obrigado por estar aqui. Gente amiga, como não poderia deixar de ser, o tema é polêmico e eu sei que eu vou criar problemas para mim mesmo, mas como o nosso compromisso é com a verdade, então nós vamos desmascarar aqui mais um sionista que está aí no Brasil, que também já participou de lives com youtubers supostamente cristãos e que defenderam e defendem arduamente esse tipo de ensinamento. O que me preocupa é que o vídeo, que não será mostrado aqui, porque certamente vocês já sabem, falando do sionismo já é um problema, e ainda mostrando o vídeo, eu estou pedindo para a cabeça ser cortada. Mas eu vou tocar aqui o áudio de um vídeo, vocês podem procurar aí. Por que os judeus não aceitam Jesus /Yeshua, do rabino Dor Leon Attar. Um vídeo de 3 anos atrás, sim, 3 anos atrás, atualmente tem 293 mil visualizações. Ele fez uma palestra em São Paulo, acho que foi até em um feriado, e não sei, não mostra aqui, a câmera não dá um plano aberto para mostrar a quantidade de pessoas, mas a grande maioria, se não, vou dizer aqui a totalidade, vou me arriscar a dizer, eram homens. E ele começa a destilar todo o seu veneno e também sarcasmo. Então também eu vou ser bem sarcástico com o rabino Dor Leon Attar. E tomara que chegue ao conhecimento dele, porque ele simplesmente, dentro do nosso país, ele usou, abusou, lambuzou-se, tripudiou sobre a fé de mais de 40 milhões de brasileiros, o que é inaceitável. Vai você a Israel e fala mal do judaísmo, fala mal dos ortodoxos, dos rabinos. Você vai ser perseguido, você não vai conseguir trabalho, você vai ser humilhado, se não até preso. Mas como o Brasil, infelizmente, tornou-se na casa da mãe Joana, não agora como presidente Jair Messias Bolsonaro, mas é um processo que vem já de muitos anos e a aceleração desse processo começou com o socialista Fabiano e também maçom do Fernando Henrique Cardoso. Então nós vamos aqui mostrar e comparar o que o rabino diz com o que diz as Sagradas Escrituras e também algumas postagens que eu tenho separado aqui, tá bom?
Pessoal, não se assustem com Nightbolt. Eu coloquei um programinha aí, principalmente para anunciar o canal novo, que já está com 2.300 pessoas. Eu vou colocar um comando aqui, olha, exclamação Gus. E aí o Nightbolt vai colocar um aviso, ou um lembrete está aí, ó. Inscreva-se no novo canal Brasil Expresso, tá bom? Esse Nightbolt aí é um programinha que eu coloquei. E um outro que não está saindo. Deixa eu tentar aqui novamente. Vamos ver se sai. Só um momentinho. Fazendo um teste. Muito bom dia, Giovanni Renan de Anhaia. O Caminho, Fábio Franco, Thaisa Castro, Nikita Catiucha, bom dia. O Giovanni, não achei o canal Brasil Expresso. Vai aparecer aí o endereço do canal. O outro comando ainda não está obedecendo, mas depois eu vejo. Aí está, olha. O endereço do canal está aí. Deixa eu colocar aqui, show. Que não está mostrando. Só um momentinho. Aqui. Agora sim, aí. Está aparecendo o endereço do canal. Vou colocar novamente. Exclamation. Tá aí. E tem aí uns avisos. Stop spamming caps. Não liga para isso não, tá bom? Não vai acontecer nada com vocês não. Eu não estou entrando no sistema de ninguém. Tá aí o endereço. Inscreva-se no novo canal Brasil Expresso. Muito bem, gente amiga. Vamos então ao áudio primeiramente do dito Rabino. Aqui nós já começamos com uma controvérsia, perdão. Porque o Messias, o nosso mestre, o verdadeiro Messias, ele disse que não devemos chamar a ninguém de rabino ou de rabbi, não é? E o judaísmo, que não tem nada a ver com o sionismo, mas tem as suas diversas linhas de pensamento, são diversos braços, o judaísmo teve que se readaptar depois da destruição do segundo templo, porque desde então eles não fazem mais sacrifícios, muito embora já começaram lá em Israel, não há mais sumo sacerdote, muito menos o turno dos sacerdotes. Foi então que a figura do rabbi ou dos rabinos cresceu. E hoje a palavra de um rabino é lei. E eu vou mostrar aqui algumas situações interessantes, lembrando que, conforme eu havia prometido ao meu irmão Neemias Gomes, não são todos os judeus que pensam assim. É uma minoria elitista, racista, xenófoba, marxista, que pensa assim. E nós vamos ver aqui algumas situações interessantes que eu quero, até peço que vocês, depois de renderizar desta live, copiem o endereço e mandem para o Rabino Dor Leon Attar. Eu gostaria de ouvir a opinião dele. Bom, o vídeo já está aqui no ponto. Eu peço a sua paciência. Eu vou ter que tocar os... Foi uma apresentação, acho que de quase 3 horas. Mas como ninguém aqui tem estômago para aturar essa chatice por muito tempo, eu vou tocar apenas 24 minutos, os primeiros 24 minutos, que me darão a base para repudiá-lo, para fazer um react e lançar algumas dúvidas sobre a veracidade do ensinamento desses rabinos, ou do ensino desses rabinos. Está começando aqui, começa sem áudio a vinheta dele. Boa tarde todo mundo, bem-vindos. Dá para me ouvir bem lá atrás?
Dá, Rabino, Quem não perfeitamente. está acostumado com o meu sotaque ainda? Isso, abre aí a boca e fala as suas Acredito que todo mundo besteiras. já assistiu alguns vídeos. Eu vou falar devagar, tá? Porque quando eu começo a falar rápido, fica meio enrolado, aí tá difícil entender por que Jesus não é o Messias. Mas eu vou falar. Lembrando que o nome do vídeo é Por que os judeus não aceitam Jesus / Yeshua. Tá aqui o vídeo. É esse vídeo aqui. Por que os judeus não aceitam Jesus / Yeshua. Vamos lá. Devagar, tranquilo, tá? O assunto de nós hoje é por que os judeus não aceitam Jesus. Apesar que eu já fiz muitos vídeos sobre o assunto, eu vou falar alguns assuntos. Eu estava procurando o que eu vou falar hoje. Então, eu guardei alguns assuntos chaves realmente para essas palestras hoje, que eu não falei num vídeo ainda. Então, vocês estão de parabéns. Além de estar aqui hoje, num dia tão lindo, 9 de julho, dia importante para São Paulo. 9 de também, julho, 3 anos atrás. dia importante para nós aqui, que nós vamos falar pela primeira vez, não vai ser a última, vai ser a primeira vez, no Betel Shama, em São Paulo. Ok, quero parabenizar o Yosef, o líder aqui, parabéns por todo esse lugar incrível, com o preço que você fez, meu, vou te falar. Não vou esquecer isso. Realmente, tem que fazer tudo para esse lugar continuar crescendo do jeito certo, conforme tem que ser. E vai dar, vai ser. Então, eu vou falar alguns assuntos, depois, por favor, vocês podem fazer qualquer pergunta, ok? Minha regra nas palestras, não tem pergunta boba, tem bobo que não pergunta. Ok? Então podem perguntar tudo tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Eu não vou rir de vocês, eu não vou xingar, a gente vai responder tudo o que dá. Beleza? Se eu consigo. Então, vamos lá. Por que Jesus não é o Messias? Agora. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Judaísmo e cristianismo não são a mesma coisa. Não são parecidas. Tá aí. Judaísmo dito pela boca de um rabino. Judaísmo e cristianismo não tem nada a ver uma coisa com a outra, não são religiões parecidas. E sabe o quê? Estou de acordo com ele. Então, quando o seu pastor, principalmente aqueles pastores, medalhões que aparecem na televisão, rádio, gastam fortunas, né? Muito embora a coisa está desmoronando, né? Valdemiro está sendo investigado, a empresa Universal está sendo investigada, o terceiro filho de Caleb, conhecido como Agenor Truque, também não está bem das pernas. Mas ele disse uma coisa certa. Quando o seu pastor falar aos nossos pilares judaico-cristãos, o próprio rabino está falando aqui que judaísmo e cristianismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu estou totalmente de acordo com ele. Se tem uma coisa que eu vou concordar durante esses 24 minutos de vídeo, de áudio que eu vou tocar dele aqui, é justamente isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, judaísmo com cristianismo. Continuando. Ok? Não tem a mesma fonte. Não tem a mesma fonte. Cristianismo no derivado. Quer dizer, a fonte do judaísmo supostamente é o Todo-Poderoso e do cristianismo também. Mas ele está dizendo aqui que não tem a mesma fonte. Vamos lá. Certamente ele também está colocando dentro desse mesmo saco o catolicismo. Catolicismo que nós sabemos é uma mistura do zoroastrismo, mitraísmo, mas a maioria das pessoas pensam assim, que o católico também é um cristão, quando teologicamente não o é. Porque o católico adora imagens, o católico, para tudo, Maria vai na frente, Maria passa à frente, né? Colocam Maria acima do Messias, mas vamos tomar em consideração. Agora eu quero que vocês prestem atenção em certas coisas pontuais que ele vai dizer aqui, e eu vou ter que interromper. Do judaísmo, ok, vamos tirar esse mito
fora da cabeça das pessoas. Essa cultura judaica cristã do mundo ocidental, coisa que me dá um arrepio na coluna. Não existe isso. Esse negócio é judeu cristão. Então você fala negro ou branco. Entendeu? Magro ou gordo. Homem e mulher. Até que hoje já essa já é discutível, mas gente, não tem nada mais oposto para judaísmo do que cristianismo, com todos os derivados. Viram? Ouviram, melhor dizendo. Não tem nada mais oposto, quer dizer, são opostos diametralmente, judaísmo e cristianismo. Aí você pega esses pastores aqui, vou começar a mostrar algumas coisas, que eles pregam o sionismo, eles irão fazer campanha para você tomar a picadinha do mal, são eles que ensinam que nós temos dois pilares judaico-cristão, são eles que, muito embora a Bíblia fala que devemos orar por Jerusalém, que devemos orar pela paz de Jerusalém. Eu amo Israel, já falei aqui diversas vezes, vou mostrar novamente, está aqui, olha, aliança de casado, está aqui, ó. Tive a oportunidade de ir 6 vezes lá, etc e tal. Eles, conforme esse rabino aqui, desprezam os cristãos. Mas na hora de receber a ajudazinha, o dinheirinho, que sai daqui desse país e de outros países, eles não reclamam. Aliás, ontem estourou um escândalo, que agora foi o contrário. O governo de Israel pagou instituições aqui dos Estados Unidos para propagar o sionismo. Isso também será mostrado aqui em resposta ao rabino. Mas numa coisa ele tem razão. Por exemplo, quando a gente vê pastores falando isso aqui, olha, preste bem atenção. Vou colocar aqui. Os cristãos ficam pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se em algum momento, lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa e na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso, seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvas. E aqueles então que resistem a isso, são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa. Ficciosa e falaciosa. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho estar com a carteira cheia de documentos. Olha, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente, a gente evitar esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip, estude a Bíblia. Agora, no futuro, quando cada um tiver conhecimento suficiente para saber que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo, aí sim o domingo se tornará sim o sinal de identificação da aceitação do poder papal, que é representado sim por uma das bestas de Apocalipse 13. Tá ok? Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Agora inventaram um negócio de chip, circulando pela internet, bobagem. Jogue isso fora, besteira, jogue isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, estava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF e RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta.
É o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Ai, teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremotos. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo, é a besta? Para com isso. Aí você vai falar assim, presta atenção, ele é gente boa, por isso que ele é a besta, ele vai enganar você. Só para saber assim, se esse negócio do chip que está vindo aí nos Estados Unidos, se é o chip da besta. Bom, a respeito do chip, não acredite nisso, irmão. Somente pessoas com mente de tofu may believe that. Which bank? Que banco will give chip? Vai dar o chip aos pobres que não têm dinheiro. Então esse ensinamento dos It's coming from chamados a evangélicos mind which is not very. Vem de mentes que não são muito. You do not have to believe. Mentes que não são confiáveis. Sim, because it is impossible. Porque é impossível que seja isso. O número da besta, sinal da besta é espiritual, não chip. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Não se trata de coisas físicas, não se trata de coisas literais. Eles nem dão, na verdade, coisas para comer para as pessoas pobres. They are going to give them chip. Vão dar a eles um chip de identificação. It is impossible. É impossível. Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta quem pergunta isso. Besta quem pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você. Apocalipse 13, de 16 a 17, e Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. Um verdadeiro servo de Deus não perderá seu tempo hoje, na dispensação da graça de Deus, ocupado com algum tipo de código de barra ou algum tipo de chip, ou microchip eletrônico. Senhores colegas, pastores brasileiros, nossos amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Ferreirinha, um digno secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta insinuação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Já estamos no tempo da manifestação do anticristo? A tecnologia já está a serviço dele? Ou essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm, que vem tendo desde o tempo que João escreveu, né, identificando marcas da besta ao longo da história. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta, é tecnologia a serviço do homem, e acho que pensar essa tecnologia como marca da besta muitas vezes é um arrobo paranoico, né? É um sentimento paranoico, né? É um sentimento paranoico. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Isso é a marca na testa, conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão, agir por esse governo. Atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção, nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular.
Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa. Rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar: pastor, o senhor vai falar sobre um novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa. Isso é besterol. Contra esses pastores aí do sistema, todos esses daí são do sistema. São eles que vão falar para as pessoas: não, pode tomar a picadinha do mal, é bom, porque aí o país vai voltar à normalidade, e depois que o país voltar à normalidade, o país vai ter um crescimento econômico tremendo. Deus falou comigo, Ele me ungiu, eu estou profetizando isso. Tudo sistema, pessoal. Contra esses pastores aí, o que ele fala aqui está certíssimo. O que ele fala aqui está certíssimo, porque esses pastores aí pertencem a um dos vários braços desse sistema. Mesmo sistema do qual o sionismo também faz parte. E está lá em cima, no topo da pirâmide. Continuando. Que você sabe muito bem, mais do que eu, não importa que fantasia o cristianismo vai se fantasiar, ainda está fora do negócio. Acabou o espaço? Vamos. Então vou te dar o teu cartão. Calma aí, vou tirar esse daqui. Ele está ajeitando aí algumas coisas. Quem te fala, lembra? Se tudo dá certinho, preocupa porque alguma coisa está errada. Gente, é verdade, eu não tenho uma palestra organizando tudo que alguma coisa não está dando dificuldade. É um bom sinal. O que a gente está falando aqui vai servir não só para vocês, mas esse vídeo vai passar para frente, vai servir para muitas outras pessoas cair na real. Pode, à vontade. Porque, na verdade, hoje em dia não tem uma religião que está mais falida do que o cristianismo. Essa é a verdade. Ele disse que, na verdade, não existe uma religião que esteja mais falida do que o cristianismo. Agora, Rabino, fala também o que está acontecendo na Europa, né, com a invasão de muçulmanos, né, com os imigrantes muçulmanos da Síria, não é mesmo? Quem está lá ajudando a destruir a Síria? Fala também, Rabino, quem foi que criou já havia pensado há anos atrás e até disse que o homem do futuro seria um mestiço, uma espécie de egípcio, ou seja, o famoso plano Calerd. E quem financiou esse plano, Rabino? Não conta a historinha somente pela metade, não. É como, por exemplo, muita gente fala assim: houve a Revolução Bolchevique, e por isso que a Rússia, que na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tornou-se em um país ateu e comunista. Aí vai todo mundo para a rua: fora os bolcheviques, fora os bolcheviques! Não gostamos dos bolcheviques, a nossa bandeira jamais será vermelha, etc e tal. Mas a pergunta certa é: quem foram os bolcheviques? Quem patrocinou os bolcheviques? E aí vem um cara, né, e fala: olha, os bolcheviques foram patrocinados pela Inglaterra, através do estrategista e maçom 33º grau do Winston Churchill, e também do presidente Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, e também maçom. E tem mais. Franklin Delano doou o terreno para a construção do que hoje é a ONU. E, além disso, teve a ajuda da maçonaria para, então, formar uma nação ateia e comunista,
para contrabalancear contra o crescimento cristão e nós também recebemos a ajuda de vários judeus. Fala isso, Rabino. Aí a pessoa ouve, mas espera aí, então quer dizer que os bolcheviques receberam apoio daqueles que se diziam conservadores de direita? É isso mesmo, Papudinho. Mas o Rabino não vai falar isso. Então ele vai contar a história pela metade, né? Que a religião cristã é uma religião fracassada, que é a mais fracassada nos dias de hoje, mas ele não vai contar que o que está acontecendo, a destruição da Europa, a perda da cultura europeia, se deve ao plano Calert, que era maçom e também recebeu o apoio da loja maçônica chamada Bnei B'rith. Procura esse nome, Bnei B'rith. O Rabino não vai falar isso para vocês. Ele vai falar essa meias verdades para o pessoal enganado que está aqui na palestra dele. Vamos lá. Eu nunca vi tanta gente deixando o cristianismo na minha vida culta como que estou vendo agora, hoje em dia. No Brasil está começando, mas lá fora está chegando milhões. Ok? O problema é que alguns vão para o Islã, mas esse é outro problema. Tem que direcionar o lugar, caminho certo. Mas vai chegar lá. Mas as pessoas já estão sabendo, já estão entendendo que cristianismo não é o caminho. Só que acontece, muitas pessoas foram pregadas nas igrejas que também judaísmo não é o caminho. Judeus, mas isso, judeus aquele, judeus ideal. Querendo ou não, está embutido na cultura cristã. Mesmo que o Brasil é o país de todos, e muita conversa, no momento que você começa a cutucar o crente, sai o antissemitismo. Viu? Segundo o Rabino, falar essas verdades que eu estou falando para vocês, isso é antissemitismo. Mas ele pode, dentro do nosso país, esculhambar com a fé de mais de 40 milhões de pessoas, não tem problema. Estão entendendo? Duas moedas, duas medidas, duas caras. Continuando. Só em paredes, uma coisa interessante. Vocês sabiam que o Hitler, em Marshmov Zichron, ele fundou toda a tese dele, da raça, sobre o Martin Luther. Sim, correto, Rabino. O Hitler e também toda aquela gangue demoníaca dele, Himmler e Mengele e outros, eles pautaram, sim, parte dos seus planos em Martin Luther King. Espera aí, tem alguém me ligando aqui agora, não dá. Em Martin Luther King, é certo. Martin Luther King era um monge católico. Como eu já falei para vocês, nunca aconteceu uma reforma protestante. Isso foi um tremendo engodo, foi o famoso dividir para conquistar. Agora, o que o Rabino não vai falar também, né, numa palestra, porque fica chato, a máscara cai, é que os sionistas também ajudaram a Hitler. O Rabino não vai falar isso. Ele não vai falar. Gustavo, você então não acredita no Holocausto judeu? Acredito, mas não acredito que foram 6 milhões. Isso é uma profecia talmúdica. Por que Israel até hoje não reconheceu o genocídio na Armênia? Não é mesmo? Então, o Rabino não vai falar que os sionistas, entre eles o Barão Rothschild e outras famílias, ajudaram a Hitler. Isso ele não vai falar. Correto? Continuando. Sobre a ideia cristã do Martin Luther. Que ele mesmo cita ele como o maior herói alemão da história. Agora, os alemães são responsáveis dos maiores massacres do povo judeu nos últimos séculos. Quem eram os aliados dos alemães? Olha, sentem-se aí, porque essa parte aqui, ele vai esculachar com a gente brasileiros. Sentem-se aí, tá bom? Respira fundo, ok? Dá uma coçadinha na orelha, ele vai esculachar com os brasileiros. Japoneses.
Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi aliado com a Alemanha. Só que, uma coisa interessante, vocês sabiam que os japoneses, não só que não mataram os judeus, salvaram milhares e dezenas de judeus. Agora, como que você pode entender que os aliados da Alemanha, que tinha outros aliados, tinha o Franco da Espanha, tinha o Mussolini na Itália, que para eles matar judeus é coisa natural, muito menos salvar. Aí vem o... né, Rabino? Matar palestino também tornou-se uma coisa natural, né? Eu tenho depoimentos de soldados que praticavam tiro ao alvo disparando contra palestinos e contra crianças. Gustavo está defendendo palestino? Não. Estou defendendo a vida, seres humanos, independente de nacionalidade, cor da pele, idioma, etnia. Soldados, não todos, volto a repetir aqui, não são todos os judeus que estão de acordo com essa falácia aqui. É uma minoria elitista, racista, xenófoba, marxista, revolucionária. Mas sim, há relatos, inclusive depoimentos, de soldados do IDF, ou IDF, o Exército de Israel, que praticavam pontaria matando crianças palestinas. Rabino, vai falar isso? Não vai, né? Os japoneses registraram a média de 200 mil judeus receberam passaporte japonês para fugir da Europa. A resposta é muito simples. O japonês não foi educado no cristianismo. Tá vendo? Ele falou aqui, que eu cortei, vou resumir para vocês, que o Japão lutou do lado da Alemanha, mas ainda assim o Japão deu 200 mil passaportes japoneses para que os judeus fugissem da Europa. E por que o japonês fez isso mesmo lutando ao lado da Alemanha? A resposta é muito simples, porque japonês não foi criado dentro do cristianismo, ou em outras palavras, eu, vocês, todos aqueles que aceitam a Yeshua, o Messias, nós somos assassinos. Entenderam o que ele quis dizer? Esse é o sionismo. Mas vamos lá, aguenta mais um pouquinho aí, Papudinho. O japonês não tinha essa cultura cristã. Ah, tá vendo? Não foi embutido no DNA dele durante séculos e séculos o ódio contra os judeus. Não faz parte dele. Então vocês podem ver que realmente o cristianismo é responsável por esses massacres e matanças. Nós vamos fechar as paredes, vamos voltar aqui. Da onde surgiu a ideia de Mashiach? Se eu quero saber que é o Mashiach, eu tenho que entender o que é Mashiach. Messias. Ok? Messias não é o sobrenome de Jesus. Ok? É nem de Yeshua, que eu também vou falar desse nome depois. Porque Mashiach é título. Título que a gente traduz na linguagem correta é ungido. Ungido pode ser. Como também Hashem não é nome, Rabino. Hashem é título. Hashem significa o nome. Adonai, Edom. Tudo isso são nomes. Ou melhor, são títulos. Chamar o Todo-Poderoso de o nome de Hashem é uma afronta. É uma afronta. Mas espera aí, pessoal. Respira fundo que vem mais. Aliás, tem que ser. Somos sacerdotes. Pode ser um rei que tem uma disputa. Porque não todos os reis da casa de Davi foram ungidos. Só aqueles que tinham uma disputa no trono. Tipo, rei Davi, rei Salomão, rei Yotam. Não todos foram ungidos. Assim que a gente tinha disputa. Utensílios do templo foram ungidos. Então o que? A menorá agora é Mashiach? O altar é meu Salvador? Não.
um dia com óleo sagrado que direciona, que vão fazer assim, ele pega aquele objeto sendo ungido para um serviço específico, é dedicado para algo específico. Isso significa que agora esse ou ser humano ou utensílio ou alguma coisa direcionado a um lugar específico. Somos sacerdotes, o rei, os utensílios, cada coisa. Ok? Dá para entender tranquilo o meu sotaque, sossegado? Dá, beleza, Rabino. vamos continuar. Toca o trem. Então a gente entendeu que a palavra Mashiach é algo ungido. Ok? Agora, a Mashiach, a palavra o Messias, não aparece em nenhum lugar no Tanakh. Parece Mashiach, Mashiach Hashem, Mizbeach HaMashuach, o altar ungido, mas não aparece o Mashiach, a Mashiach, o Melech HaMashiach. Não aparece isso em nenhum lugar. O próprio rei David, quando Doeg a Edomim veio para ele falar que ele matou Shaul, ele quer tomar crédito na mão do Shaul, ele falou, como você tem a ousadia de matar Mashiach Hashem, ungido de Deus? Ele falou que você tem a ousadia de matar a Mashiach. Não existe a Mashiach. Ok? A Mashiach, que a gente agora refere, Melech HaMashiach, aquele que os profetas referem, que vai liderar o povo judeu, o mundo inteiro, na época da era messiânica, que está prestes a acontecer a qualquer momento. A gente está vendo isso com nossos olhos. Agora, a gente Paciência, falou pessoal. o que é Mashiach. Eu vou falar sobre o rei Mashiach. Quem pode ser o rei Mashiach? Mas antes disso, quem, entre aspas, inventou esse conceito de Mashiach? Quem inventou? De onde que veio? Dos índios? Do candomblé? Do Islã? Muito menos do cristianismo? Não. Os judeus. Não, Rabino. Os judeus teve. É aquela coisa, fala meias verdades, ou então conta uma verdade e meia, 50 mil mentiras. A própria palavra Bereshit, no início, eu vou tocar esse vídeo para vocês, não hoje, mas é um vídeo de 1 hora, que mostra, desde o início, Gênesis 1:1, até Apocalipse, o último versículo, aponta para a figura do Messias. Bereshit são 3 palavras em uma, cada uma com um significado, e que mostra que o Todo-Poderoso e o Messias estavam juntos no momento da criação. Ele não vai te falar isso. Ele vai assentar o pau, dizendo que a fé que as pessoas têm no ungido, que é o significado da palavra Messias, é um conceito inventado por eles, judeus, não todos, por essa elite, essa pequena elite racista, xenófoba, marxista revolucionária e também maçônica. Sempre esse conceito de Mashiach, de um líder do povo, cabeça do povo que vai liderar a humanidade na era messiânica, que é o propósito da criação, vem dos judeus. Volto a perguntar aqui. Quando o Todo-Poderoso criou Adão, ele era judeu? Quando o Todo-Poderoso chamou a Noé e o livrou, ele era judeu? Abraão era judeu? Jacó era judeu? Moisés nasceu no Egito. E aí?
Vocês estão entendendo? São coisas, pequenos conceitos que, se a pessoa não prestar atenção, ela não tem a sua fé firmada nas sagradas escrituras, ela se deixa levar por esse canto de sereia aqui, sereia barbuda, né? Se deixa levar por esse canto de sereia. A ideia, só você estudar um pouco de história, a ideia de Mashiach era osso na garganta dos romanos. Os romanos detestaram a ideia que vai chegar um Mashiach que vai derrotar eles. Vai chegar um rei dos judeus que vai derrotar. Só os romanos, Rabino? E o sumo sacerdote que os julgou durante a noite? Fala isso, Rabino. Derrotar eles. Aí vem a história que eles inventaram, toda a história de Mashiach pro-Roma, pacífico, entendeu? Dá para César o que é do César. Tudo isso que não tem nada a ver com o judaísmo ou com a mentalidade do povo judeu na época. Ok? Então, se você quer saber de algum assunto, a quem você vai perguntar? Quem criou esse assunto? Então, se você quer saber o que é Mashiach e quem é o Mashiach, você vai olhar nas fontes judaicas. Ah, muito bem. Okay. Excelente, Rabino. Vou mostrar aqui uma fonte judaica. Tá aqui, ó. Isso daqui é uma fonte judaica, Rabino. Olha só. A doutrina secreta do Gaon de Vilna. O Rabino sabe quem foi o Gaon de Vilna. Aqui nesse livro, Rabino, o Gaon de Vilna, um dos maiores rabinos cabalistas da história de Israel, fala do Messias gêmeos, dos 3 Messias e os Messias que vocês estão esperando aqui, ó. Sacred Serpent, ou seja, a sagrada serpente ou a serpente sagrada. Não é isso mesmo, Rabino Dor Leon Atar? Ou vai dizer que isso daqui é uma mentira? Continuando. Agora nós temos um dos maiores sábios do povo judeu nos últimos o Rambam. 1500 anos, que é o Maimônides, o Rambam. O Rambam é um dos... Esse mesmo Maimônides, que naquele vídeo das jovens lá de Israel que eu mostrei para vocês e traduzi, que ele falava que mulher é como um jumento. É o sábio, um dos maiores sábios do povo judeu, o Maimônides, ou Rambam, como é conhecido, que disse que a mulher é um jumento, é um asno. E aí? Olha o pensamento desse sábio. Continua aí, Rabino, toca o trem. Maiores sábios, que a maioria dos decretos alahá dele, a gente usa hoje. Inclusive, ele é o único que faz decretos sobre leis de quem é o Mashiach. Agora, pessoal, já estamos terminando. Que ele cita: Mashiach tem que ser nascido de homem e mulher. Ok? Já desqualifica esse criatura aí. Viu? Essa criatura nem fala o nome. Depois a pessoa fala, Jesus, não, você fala já muito, desqualifica essa criatura aí. Se o cara se ofendeu, como que eu defino ele? Pendurado, bastardo, criatura. Viu? Pendurado, bastardo. Já que não voltou até onde? Tá vendo? Tem que rir, né? Desculpa, mas... podem relaxar. Essa vai ser a mente para tirar os restos aí que sobrou. Eu fiz a mesma coisa no Rio, que eu fui lá com o Marcos. Dentro do nosso país, ele chama a nossa fé de pendurado, bastardo, essa criatura aí. Olha o desprezo. Olha o desprezo. Veja bem, você que anda seguindo esses rabinos. Ontem eu vi, ele fez uma transmissão, eu vi. Eu estava no chat, não me manifestei, mas eu estava lendo. As pessoas chamando o cristianismo de chatianismo. E tem crente na área e coisa e tal. Pergunta ao rabino o significado da palavra goi. Papudinho, papudinha.
analfabeto teológico. Pergunta a ele o significado da palavra goi. Ou então, já você não quer perguntar? Eu vou mostrar você aqui. Vou mostrar você o que esses rabinos pensam de todos aqueles que não são judeus. If you're not Jewish, I've got some great news for you. The former chief Sephardic rabbi of Israel has just proclaimed that the only reason that you, as a non-Jew, exists on earth is to serve Jews. Another Jewish religious leader says it's moral for a Jew to murder you and steal your heart or liver if a Jew needs one. Now, maybe you think I'm making all this up, but I tell you, Jewish extremist evil is too crazy for anybody to make it up. Now, you probably haven't heard the rabbi's words yet. He's not on Fox News. CNN doesn't cover it, but it has been covered extensively in Israel, just not America. In the next few minutes, those of you not completely brainwashed by the controlled media will open your eyes to Jewish supremacism. In the next few moments, I will quote only from mainstream Jewish sources and prove every word that I speak here. The most respected newspaper in Israel is the Jerusalem Post. The headline reads, Yosef, Gentiles exist only to serve Jews. Rabbi Yosef is the former Sephardic chief rabbi of Israel and the foremost rabbinical authority in Israel. Quote, the sole purpose of non-Jews is to serve Jews. Goyim were born only to serve us. They have no place in the world, only to serve the people of Israel. He goes on to compare you to a donkey. Quote, imagine that one's donkey would die. They'd lose their money. This is his servant. That's why he gets a long life, to work well for this Jew. Finally, he says, why are Gentiles needed? They will work, they will plow, they will sow, they will reap. We will sit like an Effendi and eat. That is why Gentiles were created. Lucky us. We can finally understand why we were created. So we can be servants to Jews. How could I have been so wrong for so long to think differently? Gentiles are supposed to work. Jewish masters are supposed to sit and eat. Now I finally understand the theory behind Lloyd Blankfein of Goldman Sachs and Ben Shalom Bernanke of the Federal Reserve Bank. We work, they sit and eat and take our money. Rabbi Yosef is the head of the Council of Torah Sages of Shas. Shas is a coalition partner in the government of Israel. Now, the concept of Gentiles being less than human is mainstream Orthodox Judaism. 95% of the Jews around the world are Orthodox. Abraham Kook, the religious mentor of the entire settler movement, said, quote, the difference between a Jewish soul and souls of non-Jews is greater and deeper than the difference between a human soul and the souls of cattle. Kook's viciously racist ideas, against you, by the way, are taught in the Talmudic College in Jerusalem. The college itself is named after this Kook. The Talmud, chief books of Jewish law, say clearly in a number of places that Gentiles are not even human beings, and it goes much further. I quote, the best of Gentiles should be killed. Talmud sages explain this commandment by saying, quote, the best of Gentiles should be killed, just as the best of snakes should have their heads crushed. Nice. They obviously don't like intelligent Gentiles. They need to keep us dumb, and I guess now we know the purpose of inane American television. Chabad Lubavitch is a billion-dollar Jewish sect with branches in most capitals on earth. Its American leader was the great Rebbe, who also said, the purpose of all non-Jews is solely to serve Jews. Chabad's anti-Gentile hate is well covered up by the Jewish-controlled mainstream media. For instance, a famous Chabad rabbi is Yitzhak Ginsburg. Now, he wrote in the Jewish Week in his regular weekly column,
and this, by the way, is the largest Jewish newspaper outside of Israel, he wrote this. He said, quote, "As for the Goyim, Gentile souls are of a completely different and inferior order. They are totally evil, with no redeeming qualities whatsoever." He went on, "If a Jew needs a liver, can you take the liver of an innocent non-Jew passing by to save him? The Torah would probably permit that. Jewish life has an infinite value," he explained. "There is something infinitely more holy and unique about Jewish life than non-Jewish life." So Ginsburg says that it's a moral act by a Jew to kill you or your loved ones and steal your vital organs if a Jew might need one. Now this Jew needs to steal a heart, for obviously he doesn't have one himself. Chabad calls non-Jewish women shiksas. Shiksa literally means whore, and it calls Gentile girls shikselba, or little whores. Now can you imagine the outrage if Gentiles or any Christians called Jewish girls little Jewish whores? But they do this all the time, in the media in fact. Oh, sure, they're Jewish and you're a shiksa. What? It means non-Jewish woman. Jews can get away with anything. How does the mass media treat this Jewish supremacist hate organization? Well, the New York Times said Chabad Lubavitch represents, quote, "the most enduring ideals of Judaism." For once, I agree with the New York Times. Chabad leaders are invited to the White House. And you know, so many extremist Jews work at the White House that Chabad has teach-ins for its fellow extremist Jews there. No wonder the U.S. government always puts Israel over our own country. Chabad has a pass to every political leader in the Western world, and they have the pictures to prove it. Do you suppose our 90% Gentile Congress would condemn Chabad and its racist Rebbe? No way. The Congress, in fact, unanimously gave the Rebbe its highest medal of honor. Every Gentile member of Congress voted to honor this freak who says that every Gentile and every Gentile congressman is totally evil, and every one of their wives and mothers, daughters is a whore. Now that's true slavery, when you vote to honor somebody who says your mother is a whore and who tells you that your sole purpose on earth is to serve we superior Jews. For those who think extremist Jews don't have dangerous power in media and politics, please somebody tell me, how did they get away with all this? This is all too crazy. It's too crazy for someone to make up. But you know what I've learned in my life? That when it comes to Jews, the unbelievable is often true. Of course, Rabbi Yosef is right. Most Gentiles do serve the Jews. We fight their wars in Iraq and Afghanistan, spill the blood of tens of thousands of our young men, and suffer terrible injuries and death to those nations. We spend a treasure of trillions of dollars in these wars for Israel. We support the criminal state of Israel with more of your tax money, even after Israel committed terrorism against us in the Lavon affair and the attack on the USS Liberty. Thank you for having the courage to watch this video. I believe that there is an honor in you that will not allow you to be a slave to anyone, much less to such an evil power as Zionism. I pray that you'll join the millions who now say, no more wars for Israel, no more Jewish media lies, no more Jewish banking frauds, no more working, sowing, and reaping for Jewish masters. Even some courageous Jews are joining the fight against Jewish extremism, and I salute them. You must be your own master. I believe you will help preserve freedom and diversity on this earth and oppose the tyranny of globalism. I believe that you will defend the right of the Palestinians and of all peoples to their own homelands, that we all have the right to preserve our own heritage and freedom. As Edmund Burke declared, all that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. I'm proud to say I've done my part. I've
given you my all. I've taken a lifelong stand with many years of tireless work. I've faced countless threats and even some physical attacks. I've endured vicious lies against me by the controlled media that go on every day. And more than once, I've even lost my freedom for a while. It is now time for you to do your part. I'm not asking you to give me back what I've given you. It would take you 45 years to do that. I just ask you to give wings to this truth, to send it soaring to all those whom you love. Let it light up the eyes of everyone who can still think for themselves in this world. Set yourself and set the truth free. The time has come. The world is awakening. Tá aí. Vai lá, Papudim. Beija a mão do Rabino. Olha o que eles pensam. Que é moral tirar um fígado, um coração de um goi para dar a um judeu que esteja necessitado. Que os melhores dos goim devem ser mortos. Chamam as filhas dos goim de shiksa. Shiksa significa prostituta. Imagina um rabino chamando a sua filhinha de 5, 6 anos de idade de prostituta. Isso o rabino não vai falar. O rabino não vai mostrar isso. Ele não vai confessar que o Talmud é o livro mais racista e xenófobo de toda a história da humanidade. Aí, por mostrar essa verdade aqui, pode ter certeza. E vai chover nos comentários. Você está perseguindo o povo santo, você é antissemita, você é isso, você é aquilo. Mas eles podem chamar-nos de asnos, podem chamar-nos de bestas, que a vida de um judeu vale mais que a vida de um goi. Podem chamar as crianças, filhas dos goim de shiksas, quer dizer, de prostitutas. Pode falar tudo isso. Então, Rabino, eu espero que ao ver esse vídeo que eu estou mostrando aqui, o Rabino me convide para um debate no seu canal. Eu não tenho o conhecimento que o Rabino tem, mas eu conheço as mentiras que o Rabino anda ensinando. Só mais um pouquinho, pessoal. Gente, vai, relaxa, solta aí. Pode rir do cara. Ninguém vai queimar no inferno. Ok? Tá vendo? Podem rir de Jesus, ninguém vai queimar no inferno. Então, a primeira coisa, tem que ser nascido de homem ou mulher. Agora, não de qualquer homem nem mulher. Tem que ser descendente direto do rei Davi, através do rei Salomão. Essa você pode ir lá nas profetas, e pode ver que Hashem falou diretamente para Davi que do seu filho vai nascer o Mashiach. Essa é a própria palavra de Hashem para o rei Davi. Okay, então, já segunda desqualificação de Jesus. De novo, abre paredes. Jesus e Yeshua, a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Não vem que esse papo, não, mas Yeshua. Yeshua, depois eu vou falar aqui o que significa o nome Jesus ou Yeshua, mas você tem que entender, Yeshua é um nome que foi inventado 30, 40 anos atrás por Jews for Jesus. Judeus por Jesus lá nos Estados Unidos. No ano 70, 75 por aí. Como que a gente vai judizar o cristianismo? Vamos colocar nomes judaicos. Então, em vez de Jesus, que judeu fica já de recém, agora Yeshua. Que não é escrito em nenhum lugar. Okay? Em vez de Paulo, Shaul. Da onde que veio? Okay? Em vez de João, Yohanan. Engraçado que Mateus e Lucas não mudaram. É Matitião, Lucas, não tem hebraico, Lucas. Ok? Até hoje eu não entendi como. Você me explica, como que Tiago é Jacob? Até hoje eu não consegui entender isso. Não, realmente, eu entendo como Matitião, João, traduções. Tá, mas. É James. Tiago é James. Então, como que James é Jacob? Jacob em inglês. Então, sabe? Mas isso é coisa recente, tá?
que veio da, aliás, Jews for Judaism, Jews for Jesus, desculpa, é derivado da Igreja Batista do Sul, dos Estados Unidos. Southern Baptist Church, nos Estados Unidos. Os caras mais fanáticos que vocês podem imaginar, super antissemitas. Ok? Então, fechando paredes. Então, Jesus já desqualificou 2 critérios para ser o rei Mashiach. Terceiro, o Maimonides fala que ele tem que ser grande sábio na Torá como rei David. Que o Messias tem que ser um grande sábio na Torá como o rei Davi. Muito bem, vou mostrar aqui a obra de um grande sábio lá de Israel.
Eu não sei o que houve. Eu botei o áudio aqui, não sei o que houve. Mas essa reportagem aí, eu vou fazer um resumo, foi um escândalo que aconteceu ontem. 3 mulheres fizeram uma BO na delegacia de polícia, que elas foram, não ao mesmo tempo, né? Mas 3 mulheres foram procurar o rabino para aconselhamento, e o rabino toca daqui, toca dali, toca de lá e coisa e tal. Eu tô vendo, a Kabbalah tá me revelando que você tá com um problema, e começa a tocar e coisa e tal. E essas mulheres fizeram um BO e o rabino foi preso. Esses são os sábios. Não são todos que agem assim, mas esse daí é um exemplo dos sábios que o rabino Dor Leon Attar elogia aqui. E aí, rabino Dom Leor, ou Dor Leon, perdão, Dor Leon Attar. Eu quero, tomara, I hope you can receive this video and then reply to me and rebuke me. Eu espero que o rabino veja esse vídeo, essa live, e depois me responda. São esses os sábios? Vou mostrar novamente aqui. Espero que já tenha voltado o áudio. O áudio aí nessa parte não está entrando. Mas está aí, ó. Proeminente rabino acusado de alisar, tocar, apalpar mulheres, identificado como Netivot, o místico Netanel Shriki. Aí, esse é o rabino. Só mais um pouquinho, pessoal. Faltam só 3 minutos de tortura, tá bom? Quem já leu o Novo Testamento? Eu não li muito, não. Mas a gente sabe que Jesus, além de ser muito sábio, ele violou muitas regras da Torá. Além de não cumprir Shabbat, provocar outros a violar Shabbat, promover matança, desrespeitar leis da Torá no templo, jogando os cambistas e tudo fora, que é uma lei específica da Torá, que tem que ter lá. Veja bem, ele foi contra o fato do Messias ter expulso do templo os cambistas. Ele falou que é uma lei da Torá. Não é uma lei da Torá, é uma lei talmúdica. Então ele mente, ele engana. Ele falou aí que ele desrespeitou a Torá ao expulsar os cambistas do templo. E hoje também tem vários cambistas. Eu mostrei aí para vocês alguns exemplos. Aqueles que estão negociando, que estão ganhando dinheiro, tornando-se ricos, milionários com a pregação da palavra do Altíssimo. Continuando aqui. Ok. A história, depois eu vou falar o que é a história que é verdadeira sobre o assunto. Mas eu estou referindo conforme as leis judaicas parentes, o que o Novo Testamento afirma que ele é. 4, então já são 3. 4, ele tem que guerrear as guerras de Hashem. O que são as guerras de Hashem? O Messias tem que guerrear as guerras de Hashem. Muito bem, então o Messias de Israel são os Estados Unidos. Que são os Estados Unidos que estão guerreando as guerras de Hashem. No caso daí de vocês. Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia, são os Estados Unidos. E depois vocês ainda deram aquela facada nas costas, né? Bombardearam uma fragata americana. Isso foi mostrado aqui no vídeo daquele político falando. Pessoal, olha, nada contra o povo judeu. Volto a repetir aqui. Eu amo Israel. Eu oro por Israel. Mas essa elite classista, revolucionária marxista, sionista, sinagoga de Satanás, é que querem controlar o mundo. Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. Eu não vou tocar tudo não, porque até eu já estou com vontade de ânsia de vômitos. Aqui, olha.
Olha só. Vai vendo. Esse é o controle. Tá aí, ó. Esse é o controle. Diferentes presidentes, não importa quem esteja na Casa Branca, não importa quem receba a faixa presidencial e assine como presidente do Brasil, lá em Brasília, não importa. São bonecos, meros bonecos. São controlados. Não importa. Tem alguém falando aí no chat que nós somos contra Israel? Não somos contra Israel, não. Nós não somos antissemitas. Eu não sou antissemita, eu sou antisionista. É diferente. Olha aí. E para terminar, pessoal, temos aqui esse livro que eu já mostrei a vocês. Rabino, conhece esse livro aí, né, Rabino? Como não? Hein, Rabino? Esse livro aí explica sobre o Zohar, o livro do esplendor, hein, Rabino? Conhece esse daí? O Rabino lembra quem foi Arthur E. Waite, o bruxo, né? O esotérico Arthur E. Waite? Conhece esse livro, Rabino? Muito bem, ó. Nesse livro aqui, ó, logo no início nós temos isso daqui, Rabino, olha. A Sephiroth. Aí, a doutrina secreta em Israel. Um estudo do Zohar e suas conexões. Está aí, ó. Arthur Edward Waite. Os 125 níveis que foram alcançados pelo Rabino Akiva. Não é, Rabino? Dor Leon Atar. Em que nível o Rabino está? Porque são 125 níveis. Aí está a Sephiroth, a árvore da vida. Olha aí, Akel, o teu Deus. Teu Deus está aí, Akel. Eu estou desnudando o teu Deus. Akel, cabalista, adorador dessa árvore aí também. E tem mais, ó. Explica aí depois, Rabino. Isso aqui, olha, como está escrito. Assim como existe uma serpente abaixo, a qual ainda trabalha no mundo, assim existe também a sagrada serpente, acima a qual observa, cuida da humanidade em todas as estradas e caminhos, e restringe o poder da serpente impura. É um adorno do trono celestial. Então, Rabino, o Mashiach que vocês vão anunciar muito em breve, e que vocês estão esperando, é uma serpente, Rabino? É a sagrada serpente? Vocês vão reavivar o culto à sagrada serpente, Rabino? É isso mesmo? É isso que vocês vão anunciar para o mundo? O Rabino Dor Leon Atar, o recado vai direto e sem desvio, papo reto e direto. Vocês serão enganados. Você está enganando o meu povo aí no Brasil. O Messias que vocês vão anunciar muito em breve é a serpente. Fala aí para o pessoal nas suas palestras, de acordo com a gemátria, o valor numérico da palavra Messias e Nahash, que é serpente, que são iguais 358. Fala aí para os seus alunos, Rabino. Comenta com eles sobre o culto da sagrada serpente. Comenta com eles sobre os rabinos que estão sendo presos por falta de decoro sexual, abusadores sexuais. Comenta aí, Rabino. Isso o Rabino não vai falar, eu tenho certeza. Porque o só mencionar é uma vergonha. Fala aí, Rabino, o que está escrito no Talmud. Que ter relações sexuais com um menino de 9 até 12 anos ou com uma menina de 3 anos de idade, o ímen é reconstruído depois com o tempo. E que se ela chorar, mas não cair uma lágrima, então não foi cometida uma violação, foi apenas um ato sexual. Fala aí, Rabino, sobre isso.
Fala para os seus alunos, Rabino, as crianças, filhas dos Goim, que são uma shixa. E também tem uma outra palavra, a qual não lembro agora, que vocês chamam os negros. Não é mesmo, Rabino? Volto a repetir, não tem o seu conhecimento da Torá, não tem, mas a falsidade, a hipocrisia e a falácia de vocês, isso eu estou conhecendo. Por isso, ó, Rabino, tá aqui, ó, a obra do Gaon de Vilna, tá aqui, ó, Sagrada Serpente. Olha aqui, Rabino, esse é o Messias ungido, o Mashiach, que vocês estão esperando e que vão adorar em Israel. Eu tô fora dessa. E você? Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo revelador mostrando a vocês o que o sionismo está fazendo em todo o mundo e agindo aí no Brasil. Por favor, baixem esse vídeo, mandem para o Rabino, mandem para alguém que vocês de repente conheçam que é aluno do Rabino, e eu gostaria de ouvir as respostas dele. Ok? Bom, eu quero também agradecer a todos que estão orando por nós. Ontem realmente eu tinha até uma live marcada com o Guido, mais conhecido como Macho Tóxico, e não pude fazer porque tivemos que procurar um lugar para ficar. Amanhã já estamos de mudança, vamos entregar esse apartamento, e eu não sei se eu voltarei à noite porque tem muita coisa a ser feita. Vou entrar em contato com as pessoas que me mandaram mensagens, que estão preocupadas. Obrigado pelas orações, pela disposição em querer ajudar, mas o Todo-Poderoso está no controle de tudo. E, mais uma vez, por favor, inscrevam-se no canal Brasil Expresso. Vou colocar aqui novamente o endereço. Vai aparecer aí, eu já chamei o comando. Tá aí, o canal Brasil Expresso. Já aparecendo o endereço. Muito obrigado a todos, que tenham um excelente almoço. Perdoe-me que mais uma vez eu estou ficando expert, tá travando, né? Eu estou ficando expert em prejudicar o almoço de muita gente, trazendo essas verdades aqui, que não são fáceis de serem digeridas, mas alguém tem que falar, porque o engano está tomando conta, e infelizmente não são poucos os brasileiros que estão seguindo essas doutrinas diabólicas da sinagoga de Satanás. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Send